Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Botafogo fecha vendas de Igor Jesus, Cuiabano e Jair para o Nottingham Forest, crava jornalista. O Mundial de Clubes em junho nos Estados Unidos vai marcar o fim da passagem de Igor Jesus no Botafogo. Nesta terça-feira, 3, o Alvinegro concluiu as negociações com o time inglês. Inclusive, o dono John Textor já busca um substituto para a sequência do Brasileirão Betano e da Copa Libertadores. O atacante Arthur Cabral, do Benfica, pode chegar em julho. De acordo com a apuração de Vene Casagrande, os representantes de Igor Jesus já receberam a documentação do Nottingham Forest e o atacante vai assinar contrato válido de 5 anos com o time da Premier League. Ainda segundo revelou Vene Casagrande, o zagueiro Jair e o lateral cuiabano também se despedem do clube carioca após a participação na Copa do Mundo de Clubes. Os dois estão acertados com o Nottingham Forest. Com essas 3 vendas, o Botafogo vai receber 34 milhões de euros, 218 milhões. No fim do ano passado, o Alvinegro já tinha feito caixa com as negociações de Luiz Henrique, Thiago Almada e Júnior Santos. Segundo informações divulgadas pelo colega Alexander Vieira, do Bola VIP Brasil, um possível substituto de Jair na zaga é Juan Tressoldi, que está emprestado ao São Paulo e pertence ao Sassuolo da Itália. O São Paulo tem uma dívida com o Sassuolo e, com isso, está em dificuldades para ampliar o empréstimo do zagueiro até dezembro. O Fogão está de olho e pode apresentar uma oferta para ter o jogador a partir de julho. O dono John Textor também busca reforços na janela de transferências especial para o Super Mundial. Álvaro Montoro, destaque do Vélez Sarsfield, da Argentina, tem acordo encaminhado com o general Severiano. Agora vamos a mais um vídeo. Foto tem o quê? Não tem drone, não. Não vai falar! Inclusive, 3 jogadores do Botafogo tem que fazer aquele curso que você aprende mais rápido. Eu fiz esse antes de ir pro Canadá. Como é o nome desse curso? Eu tô Esqueci tentando. também. Intensivo? Intensivão de inglês, porque vai aprender. Eu tô tem que ser lenta rápido. hoje, por favor. É intensivo. Tenham paciência comigo, tá bom? Faz o... Não vai falar. Não tem drone que ele não vai falar. Ô, Alex, fecha o microfone do Vene que ele não vai falar. Work Experience, faz esse. Faltando tão pouco para o Mundial de Clubes, o elenco do Botafogo já está entrando no clima da super competição. A Botafogo TV fez uma brincadeira com alguns atletas do Alvinegro para saber se já estão com o inglês na ponta da língua. Não é nada, mentira. Vitinho tá falando que aqui... Talvez, maybe. Maybe. Mas nem todos estavam tirando nota 10. Cuiabano que o diga. E aí? Alguma coisa top, né? Teve até dinâmica para saber um pouco da cultura dos Estados Unidos, mas pelo que parece, não estão sabendo tanto assim. Mano, eu vou acertar. A Disney... A praia de Los Angeles, não? Não, que isso? Vai, vamos aqui, rapaz. Foi. Joe, já bati. Times Square, Disney e... Estado da Liberdade? Eu ia falar, mas por que não valeu? Não. E será que até lá John Textor vai ajudar esse elenco a estar 100% preparado para viver a experiência nos Estados Unidos? Donuts? Pizza? Pizza não! A pizza Itália. Calma aí. Hot dog. Não. Vai. Muito bom! Um beijo, pessoal da Botafogo TV. Amandinha, apresentadora brilhante da Botafogo TV. Estaremos juntos lá no Mundial de Clubes. Vene Casagrande, fala, Vene. Good job, Botafogo TV. Good job. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pois é, tem pacotão saindo do Botafogo. Tem, Vene. Quem é? Quem são? Vamos lá, lembra que na semana passada a gente comentou do Igor Jesus? E que de fato a informação procedia? Inclusive, os empresários do Igor Jesus estão nesse momento avaliando e receberam já o contrato do Nottingham Forest. O negócio está muito bem encaminhado, ele já aceitou a proposta. Depois do Mundial, de fato, ele deve vestir a camisa do Nottingham Forest, contrato de 5 anos. Só que ele não deve ir sozinho, ele vai com outros 2 companheiros atualmente no Botafogo. São esses aqui da tela, Vene? Exatamente. E o pacotão... É o Jair e o Cuiabano, né? Ou seja, Igor Jesus, Jair Cuiabano, o pacotão vai custar para o Nottingham Forest 34 milhões de euros.
Então, o time inglês está investindo esse valor, 34 milhões de euros, para levar esses 3 jogadores. Fernandinho, se você me perguntar assim, beleza, esses 34 milhões de euros, quanto que vale para o Igor Jesus, para o Jair e para o Cuiabano? Eu não tenho essa informação, porque eu fiz essa pergunta para a pessoa que está representando o Nottingham Forest nas negociações, e essa pessoa falou, não tem nada precificado por cada jogador, é um pacote. O Nottingham Forest veio, fez uma proposta nesse valor de 34 milhões de euros para levar os 3 jogadores. O Botafogo já aceitou. E aí, o que falta para o negócio ser concretizado? Os empresários dos jogadores aceitarem todas as propostas feitas. A do Igor Jesus já aceitou. Falta agora do Cuiabano e do Jair. Só que um dos empresários do Jair, que é o Juliano Bertolucci, é quem está envolvido na negociação representando o Nottingham Forest. Então, a tendência é que o Jair também aceite. E agora falta o Cuiabano. Então, o Botafogo está muito próximo de vender, resumindo toda essa ópera toda, está muito próximo de vender 3 jogadores por 34 milhões. 34 milhões. Eu dei até uma olhada aqui, minha cabeça eu não sei se estava queimada. Esse rapaz aqui, tirou! Que eu vou falar coisa séria agora. Pedrosa, esse rapaz aqui, que é o Jair, que está há pouco tempo no Botafogo, chegou no início da temporada. Foi uma negociação quente, arrastada e delicada, porque envolveu um grande ídolo, que era o Tiquinho Soares. O Botafogo deu o Tiquinho Soares e pagou mais 14 milhões de euros por ele. Então imagina que o Tiquinho tinha um valor, né, de mercado, entregou esse jogador e mais 14 milhões de euros. Só detalhe sobre a chegada do Jair. Por contrato, o Jair é obrigado a ir para o Lyon depois de um determinado momento, depois de 18 meses de Botafogo. Ah, tá. Então, ou seja, ele não ia ficar para sempre no Botafogo. Ele daqui a 18 meses ele já ia embora mesmo. Mas aí 18 meses ainda é tempo, né? Não, sim, mas é só um detalhe. Aí a gente tem esses 3 jogadores valendo 34 milhões. Ou seja, se a gente botar que não vai levar nada no Jair, porque já investiu esse dinheiro, e esquecer que o Tiquinho Soares foi, a gente está falando de 20 milhões a mais por esses 2 jogadores. Você acha pouco? Você acha justo? Pouco. Pouco? Pro Jair, sim, principalmente. E pro Igor? 23 anos? Mais pouco ainda, digamos assim. Porque o Igor, eu entendo a saída, eu entendo que ele é um jogador que está vivendo o melhor momento da vida dele. Foi assim no ano passado na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Chegou à Seleção Brasileira, fez gol. E a Europa é assim, ela vai olhar para um cara como esse, que sabe jogar sem a bola, sabe jogar com a bola, tem faro de gol, é jovem, entende futebol moderno, vai precisar dele. Tanto que o Nottingham Forest tentou pegar o Pedro no ano passado. Sim. É um jogador que não atende os requisitos que o Igor Jesus atende. Consegue entender? Eu não estou comparando o nível de jogador. Sim. Eu acho que o Pedro com a bola no pé, por exemplo, é melhor do que o Igor Jesus. O Pedro é um cara mais testado no futebol brasileiro do que o Igor Jesus. Mas pro que a Europa pede, não é à toa que o Cuiabano está indo. É um jogador tático, é um jogador que se entrega, que entende tudo o que precisa ser feito taticamente. Tanto é que ele se adapta muito bem com o Arthur Jorge e muito bem também com o Renato E tem uma Paiva. palavra que entrega para os 3, principalmente para o Cuiabano e o Igor: a intensidade. É intensidade. São 2 jogadores muito intensos. Eu falei aqui em outro programa, no mês passado, é impressionante a intensidade que o Cuiabano está jogando. Sim. Ele não disputa, ele não perde uma disputa, ele não desiste de uma jogada, ele corre o campo inteiro. Então, esses caras, eles estão prontos para a Europa. Não quer dizer que eles vão dar certo lá. Então, estou falando que eles estão prontos. Então, assim, o valor é baixo, Fernanda. Mas, infelizmente, isso faz parte do clube que é o do John Textor. O John Textor, ele tem outros negócios, outras, digamos assim, engenharias financeiras que ele precisa fazer. E essa é uma delas. Se ele vai trazer outros jogadores ou não do calibre desses jogadores, eu não sei. Aí quem tem que cobrar é a torcida do Botafogo. Porque não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo ficar com o Juan Cruz. Não pode sair o Igor Jesus e o Botafogo não vai ao mercado para contratar ninguém. Então, assim, o Cuiabano e o Jair são peças mais fáceis de você resolver do que o Igor Jesus, sem dúvida alguma. Além dessas virtudes técnicas que todo mundo já conhece desses 3 atletas, ainda tem uma outra virtude. São 3 jogadores extremamente jovens. Pouca gente deve saber, mas o Cuiabano tem 22 anos. É muito jovem. Ou seja, o Igor também. Tá maturando aí. Porque o Igor todo mundo já sabia que era jovem, mas o Cuiabano muita gente imaginava que fosse um jogador mais experiente. Pelo contrário. E o Jair a gente sabe que é uma promessa. Eu tô na linha do Pedrosa também, cara. Eu acho que depende muito de quem o Botafogo vai conseguir trazer para repor aí. Porque não dá para você vender seu principal centroavante e ter à disposição o Juan Cruz, que hoje
a gente sabe que não consegue render tal como rende o Igor Jesus. Agora, o Cuiabano é um case de sucesso, porque ele sai do Grêmio meio que chutado, assim, no sentido de não estamos contando com esse jogador, o Botafogo vai lá, busca o jogador, valoriza o jogador e ele está sendo vendido por um valor alto. O outro, o Jair, o Botafogo comprou para vender. Tá muito claro isso. E o Igor Jesus também. O Botafogo pega o Igor Jesus como? De graça, não é? Naquele momento ali de pré-contrato. E tá vendendo ele. Então, assim, é pouco porque esses jogadores valem? É pouco. Mas no contexto que o Botafogo pegou esses jogadores, o Botafogo vai estar, se esse dinheiro for reinvestido no Botafogo, ganhando grana. Agora, dos três, Ai, vocês têm mais não coisa, sei se hein? vocês vão concordar comigo, dos três, quem deveria menos pensar é o próprio Cuiabano. É aceitar a proposta na hora. O Igor Jesus, eu entendi no primeiro momento repensar, de repente tem algo melhor para a Europa, sabe? Um futebol melhor, um time melhor, com mais visibilidade. Agora, o Cuiabano é pegar a proposta e aceitar na hora. Eu acho que o Igor Jesus é o que deveria pensar melhor pensando em seleção brasileira. Eu não sei se ele vai conseguir jogar imediatamente lá no Nottingham Forest. Acabaram? Pode, por favor, tá? Ô, Big Thunder, acho que você tem na sua agenda aí ligar pra minha terapeuta. Pétalas de flores que ia mandar no Igor. Manda lá na casa do Cuiabano, por favor, pessoal da produção. Mas o que a gente pode fazer? Telefonar pra eles? Fernanda achar ao vivo. Sai fora. Aí Eu tô chateada. Vão tirar Sabe 3 por quê? jogadores aí do Botafogo. Eles são os 3 jogadores. Põe na tela eles aqui. Essa Aí, é a minha depois opinião. a culpa vai ser do Paiva. Eles 3 aqui, mais o John, mais o Gregory, pra mim, Marlon Freitas, pô. Marlon Savarino. sempre. É. Temporada 25. Temporada. Eles 5, o Jair ainda oscila porque é jovem natural, defensivo, é assim mesmo. Mas este rapaz aqui e este rapaz aqui, eles têm a temporada de 2025 na mão do Botafogo. Assim, eles são os personagens em momentos que o Botafogo patinou, derrapou na pista, quase não passou na Libertadores, tudo isso. Ele tem gol importante de classificação, ele tem gol extremamente importante, gols de classificação, fora o desempenho. Aqueles jogos assim que você olha e fala, meu Deus, ninguém tá performando. Ele joga bem, Igor joga bem, Gregory também tem passado de forma irretocável e o John também. Então, assim, são 2 caras, eu acho que a metade porque todo ano, toda temporada, em algum momento, você vê que tem alguns personagens que são os personagens. O Savarino sempre vai ser o Savarino. Mas se a gente olhar a temporada do Savarino, ele ficou fora um tempo. Às vezes é um jogo mais regular, um jogo não é tão Savarino assim. O Jair também às vezes tem o seu repente, mas o Cuiabano e o Igor Jesus, eu não tenho o que falar deles, Venia, na temporada de 25. Eles são jogadores hoje extremamente necessários pro Botafogo. Então, por isso que eu tô brincando de filmar e de estar triste, porque eu tô triste mesmo. De fato, como torcedora do Botafogo, perder esses 2 caras pra mim vai ser muito doloroso esportivamente, Benito. Não, eu não tenho dúvida disso. Agora, pensando no futuro, não tem muito o que fazer. O negócio acontecendo. Sim. O que vai acontecer? Eu acho que quem vai fazer mais falta, pra mim, é o Igor Sem Jesus. dúvida. Pela qualidade dele, e se a gente olhar o elenco do Botafogo, hoje não tem ninguém pra substituí-lo à altura. No caso do Cuiabano, que tá jogando muita bola, que eu acho que atualmente é o melhor jogador do Botafogo, questão de intensidade, todos os sentidos, a gente, por exemplo, pode olhar para o elenco e ter alguém para fazer a ponta esquerda, que é a função que ele está fazendo. No caso do Jair, repito, ele não é titular, ele está titular por conta das ausências, por conta de lesão. Então, eu acho que assim, o que vai fazer mais falta é o Igor Jesus. E o que vai dar mais trabalho para o John Texas para ele conseguir encontrar alguém no mercado para substituir a altura. Porque ter o centroavante, com as qualidades dele, com as características dele, com as virtudes dele, é muito difícil de você encontrar. E se você encontrar, esse jogador vai ser extremamente caro para o John Texton. Então, é uma pena. Mas faz parte. Faz parte. Não tem jeito. Faz parte do game do futebol. E esse rapaz aqui, Pedrosa, se a gente for olhar, analisar bem o Igor, a história dele, a trajetória aqui, que não tá... Parece que ele tá há 100 anos no Botafogo, né? Ele é um garoto com 23 anos, tem o Igor, né? Ele chega no ano passado... com essa característica do 9 super, extremamente intenso e moderno, que era exatamente o que o Arthur Jorge queria, né? Pro jeito que o Arthur jogava. E ele chega e acaba, com o tempo, desbancando um dos maiores personagens do Botafogo na temporada, nos últimos tempos, que era o Tiquinho Soares. Sim. Então, ele chega com muita educação, porque ele é um menino extremamente educado, com muita paciência, porque ele é um menino extremamente paciente.
e com o seu futebol encantador. Mas se a gente for olhar hoje o futebol do Igor, o futebol do ano passado, do início, quando ele chega, ele é como um fruto no pé da árvore que já amadureceu. Dá um orgulho danado ver o Igor hoje sendo o dono do jogo, sendo o grande personagem, sendo o nome do jogo. O Igor, no ano passado, ele fez parte de conquistas importantes, sendo o protagonista, mas era um quarteto, era um time coletivo, era um time do Arthur Jorge, eram várias coisas. Hoje, 25, é o time, para mim, é o Igor Jesus. Ele é o grande ponto de luz do time do Botafogo, isso esportivamente, até no jeito do Igor, assim. Eu brinco que ele é o labrador alvinegro. Eu não conheço um torcedor do Botafogo que não goste do Igor Jesus. Esportivamente falando, porque ele é um cara completo, e também como um personagem, Igor, que ele é um cara, tem um Kamehameha, ele tá sempre sorrindo, sempre atendendo a imprensa com muito carinho, os funcionários eu nem falo, assim, ele é um cara extremamente querido. Então, assim, o dia que eles chamam sair, eu vou meter o atestado. Eu não venho trabalhar, eu não consigo trabalhar, não quero saber, Pedrosa. Não, nem conte comigo. O Rafael esteve aqui com a gente no último sábado e a gente perguntou, né, quem são os jogadores que você jogou, que se incorporam na final e tal. Eu até me surpreendi, porque a carreira do Rafael é enorme. E ele cita o Igor Jesus, que é um cara que chama a responsabilidade, que não sente jogo grande, que, pelo contrário, ele cresce em jogo grande. E a gente pôde ver isso tanto na temporada passada quanto nessa temporada. É um baita de um jogador, um baita de um jogador. Cadê? Põe aí na tela a nova camisa do Botafogo, é isso? Olha aí a nova camisa do Botafogo. Foi agora que ele... Olha o Igor aí, o Túlio. Olha aí. Do Pitbull, Veneno? Ai, que Você legal, viu ali o Alan gente. segurando a maior tranquilidade? Eu vi, porque a gente chama ele carinhosamente também de Pitbull, ele e o Gregor. Muito legal, coisa linda, gola. Viu a golinha, que coisa bonita? Muito bonita. Inspirada em 95, um beijo pra toda a equipe do Botafogo que desenha, a galera, o Glaucio. Mercado da bola, começar já começamos, né? Já começamos dando um pontapé aqui com a seleção brasileira. Mas o mercado tá bombando. E aí, André Hernan, quero saber de você. Botafogo tá neste mercado, hein? Entradas e saídas. Tem a barca da saída aí pro Nottingham Forest e o Botafogo quer repor também essas possíveis ausências à altura. Arthur Cabral, centroavante, jogador de 27 anos. O Botafogo está disposto a desembolsar uma boa grana para ter esse jogador. A gente já está vendo aí o que André Hernan trouxe no mercado da bola para a gente na coluna dele. O Botafogo fez uma oferta, está na mão do Benfica já, há uma negociação acontecendo, 15 milhões de euros, que dá quase 100 milhões de reais se você fizer o câmbio, né, hoje do euro, 96, aí variável e tal, do dia e tal, pode bater 100, né. É uma negociação que está acontecendo, há otimismo dos dois lados. Primeiro, o Arthur Cabral, ele vinha sendo uma peça importante no Benfica, só que ele perdeu espaço nas últimas temporadas, né? Na última temporada especificamente, ele entrava, vinha fazendo gols e tal, mas não era aquela figura principal, né? Não era aquele jogador decisivo, aquele titular incontestável, dono da camisa 9. Então, assim, em várias janelas, o nome do Arthur Cabral foi colocado como um jogador possível para se vender ou para se fazer negócio. Inclusive para voltar ao Brasil, né? E o Benfica nunca achou um negócio assim bom para ele. E aí, para não perder valor de mercado, o contrato dele ainda em vigor com o Benfica, o Botafogo chega, faz uma oferta, quer substituir o Igor Jesus, está a caminho do Nottingham Forest, fez essa oferta. O Benfica entende que é um bom negócio, dependendo do modelo e da forma de pagamento, que é garantias bancárias, de que vai receber, aquela coisa toda. O Botafogo tem pressa e quer levar o Arthur Cabral pro Mundial. Então, assim, se depender do Botafogo, se depender do staff do Arthur Cabral, eles querem fechar esse negócio o quanto antes para o Arthur Cabral já viajar pro Mundial. Essa é a ideia. Então, assim, vamos ver. Essa semana vai ser uma semana muito importante, decisiva para o desenrolar desse negócio. O Benfica está lá na dele, está tranquilo, está negociando, trata tudo como uma conversa inicial, mas que tem a proposta, que tem a negociação, e o Botafogo quer acelerar o processo. A janela abriu. No domingo foi dia 1º e vai até terça-feira que vem.
PVC, é uma chegada à altura, agora pensando aí que pode ter os dois ainda no Mundial, porque Igor Jesus só iria embora depois do Mundial, certo, Hernan? Igor Jesus só iria depois, assim como o Jair e como o Cuiabano também. Essa barca só sai depois do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes. Seria uma substituição à altura para o Igor Jesus, PVC? E considerando que os dois podem estar presentes aí na Copa do Mundo de Clubes, é um reforço interessante? Eles são jogadores totalmente diferentes. É um pouco daquilo que o Renato Paiva tem dito, que não se trata de você ter um time competitivo ou não. Acontece que o Arthur é muito bom, mas não é o Luiz Henrique. E a mesma coisa é o Arthur. O Arthur tem outra característica, completamente outra característica. Eu estava olhando o número de jogos dele nessa temporada. Foram 21 jogos entre titulares e reservas, entrando e começando e entrando depois. 2 gols só. Essa foi a primeira temporada da história que todos os 3 grandes clubes de Portugal mudaram de técnico. Então você mudou para o Bruno Lage e voltou a ter uma posição diferente, e o Arthur perdeu um pouco de espaço, também pela característica do jogo do time, do treinador. O Arthur é um jogador mais de área, o Igor é um jogador mais de velocidade. Aquele jogo da semana passada, quando você faz 1-0 com 10 homens e atrasa a marcação e o Igor joga rápido e quase faz o segundo e quase faz o terceiro, e faz o segundo, depois é anulado, participa do segundo, depois é anulado. Começa a jogada do segundo que acabou sendo anulado por impedimento. Isso não é o Arthur. O Arthur é um centroavante mais centroavante, o que é bom. Eu acho que é muito bom, mas você muda o jeito do time jogar. É uma característica que todo time busca, né? A gente viu o esforço que o Palmeiras fez para trazer o Vitor Roque. E é uma baita grana também, né? Mas o Vitor Roque é um centroavante mais Igor Jesus do que que atua mais na explosão, né? Usa mais o Botafogo, além do Igor Jesus, tem o Mastriani e tem o Juan Seco, né? Juan Cruz. Seco ele era no Santos, aí virou o Juan Cruz, né? E são jogadores de área. Por exemplo, o Mastriani, que eu gosto muito, uruguaio, se eu não me engano, acho que ele está lesionado, não é? O Mastriani entrou no segundo tempo. Não, então ele já recuperou. O Mastriani eu gosto muito, porque é o goleiro, é o cara que empurra a bola para o gol. O Juan já tem um pouquinho mais de movimentação. E o Arthur Cabral é um 9 de área, o cara também faz pivô e tal. Ficaria sem uma característica como do Igor Jesus, ou até mesmo do próprio Júnior Santos, que foi para o Galo. É uma opção. É o número 1 hoje, é o ficha 1, é onde o Botafogo bota todas as suas... aposta todas as suas fichas para contratar o jogador. Eu acho, meu feeling, eu acho que vai sair negócio. O PVC, para a gente encerrar o assunto Botafogo, esse movimento aí de mercado. É um Botafogo que fez contratações e que deram certo. O time foi campeão, conquistou o Campeonato Brasileiro, conquistou também, a gente está vendo aí os números do Arthur Cabral, mas conquista o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E agora os jogadores indo embora. É um Botafogo que essa vai ser a tendência de jogadores que não vão criar muitos vínculos com o clube, por ser um clube de futebol, mas agora também ser uma empresa com Textor e que também visa lucro? Olha só, dos 21 jogos do Arthur Cabral na temporada, no campeonato português, 2 ele foi titular. 19 ele entrou no segundo tempo. Eu estava procurando exatamente esse dado, porque é importante. Sim. Para entender o que ele foi nessa temporada. Sim, como ele está no momento. Eu acho que assim, o Botafogo vai ser um time que vai ter que se fortalecer numa função, num movimento diferente do que foi ano passado. Eu não vou dizer que o Botafogo não vai ser forte no segundo semestre. Não se trata disso. Ele pode ser muito forte, depende do Renato Paiva. Da capacidade de adaptação do Renato Paiva a um elenco que vai ser diferente. Mas o que eu entendo já que é um movimento diferente de 2024 é que em 2024 o Botafogo contratou 4 jogadores para os mata-matas da Libertadores. Vitinho, Alex Telles, o Almada e o Igor Jesus. E agora o Botafogo, de cara, abre mão de 3 jogadores antes dos mata-matas. Igor Jesus, Cuiabano e Jair. É um time completamente diferente. E é diferente do movimento que vinha acontecendo antes. Se você for pegar, desde que a Libertadores passou a ser de ano inteiro, né, vamos pegar os times brasileiros campeões da Libertadores. O Flamengo acrescentou 4 jogadores, o Botafogo acrescentou 4 jogadores e Grêmio 2017,
Palmeiras 2020, Palmeiras 2021, Fluminense 2022 mantiveram a estrutura da equipe. Não tem um campeão da Libertadores que abriu mão de uma parte da espinha dorsal. Não significa que o Botafogo não possa abrir mão da espinha dorsal e ser campeão. Mas é o movimento oposto ao dos últimos 8 anos e dos últimos 7 brasileiros campeões de Libertadores. Não esqueça de deixar o like. Botafogo oferece contrato de 4 anos, o que agrada Arthur Cabral. Falta acordo com o Benfica. O Ceará pode ter em breve um lucro milionário relacionado ao atacante Arthur Cabral, revelado profissionalmente pelo Vovô. O atacante, que atualmente defende o Benfica, tem negociações avançadas com o Botafogo, segundo a apuração do GE. O Ceará pode ter em breve um lucro milionário relacionado ao atacante Arthur Cabral, revelado profissionalmente pelo Vovô. O atacante, que atualmente defende o Benfica, tem negociações avançadas com o Botafogo, segundo a apuração do GE. O time carioca fez uma proposta de 15 milhões de euros, equivalente a 96,46 milhões na cotação atual, e as conversas entre as partes estariam avançadas. Por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA, o Ceará teria direito a 2,6% do total, 2,5 milhões. Arthur Cabral ganhou destaque na temporada 2018, quando somou 24 gols marcados com a camisa do Ceará. Ele foi negociado posteriormente com o Palmeiras, com o Basel da Suíça, com a Fiorentina da Itália e, por fim, com o Benfica de Portugal. Na última temporada, 2024-2025, ele perdeu espaço no time português, mas ainda assim somou 7 gols e 2 assistências em 34 partidas. E você, torcedor, o que acha da situação de Arthur Cabral? Deixe sua opinião nos comentários.